Neste episódio, vamos falar sobre o bloco 8, trabalho e remuneração. Esse bloco é muito importante e você tem que ter muita atenção ao preenchê-lo. Ele identifica trabalho remunerado e não remunerado, trabalho formal e informal. Introduz o conceito de trabalho principal, como também identifica as pessoas que não exercem nenhum tipo de trabalho. Além das informações sobre trabalho, este bloco também investiga a remuneração recebida pelos componentes da família que trabalham. Este bloco é de preenchimento individual para todos os componentes da família, exceto as crianças com menos de 10 anos de idade. Você deve prestar atenção às perguntas, que têm diferentes referências temporais. O CadÚnico considera a existência de 2 tipos de trabalho. Trabalho remunerado, uma ocupação onde as pessoas produzem bens ou prestam serviços e são remuneradas em dinheiro por isso. Trabalho sem remuneração é quando a pessoa tem uma ocupação na produção de bens ou prestação de serviços, mas não é remunerada por isso. Também vale para os casos em que a pessoa ajuda outro componente do domicílio que trabalhe por conta própria ou seja empregado. É importante ressaltar que as tarefas domésticas da dona de casa não são consideradas trabalho não remunerado. Vamos visualizar tudo isso num exemplo? Imagine uma casa com 4 pessoas. O Silvio, que é camelô, a mulher de Silvio, Maria, que é dona de casa, e os filhos do casal, Carlinhos, que ajuda o pai com as vendas, e Juca, que trabalha como aprendiz em uma oficina. Silvio tem um trabalho remunerado. Apesar de Maria fazer muitas coisas, suas atividades não são consideradas trabalho não remunerado para o CadÚnico. Carlinhos ajuda o pai, mas não recebe nada por isso. Então, ele exerce um trabalho sem remuneração. E o mesmo acontece com o Juca, que apesar de trabalhar numa marcenaria como aprendiz, não recebe nada por isso. Agora vamos falar sobre remuneração. A renda familiar mensal é um dado muito importante para que o governo avalie a situação em que as famílias se encontram. Ela é calculada a partir da soma da remuneração bruta de cada um dos integrantes da família, ou seja, todo o dinheiro que a família ganha entra para a conta. Mas há algumas exceções. Caso a família seja participante dos seguintes programas sociais, a renda vinda deles não é considerada e fica de fora do cálculo. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Programa Bolsa Família e outros programas de transferência da renda condicionada. Programa Nacional de Inclusão de Jovens, PROJovem. Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferências de renda destinados à população atingida por catástrofes. Ou seja, com exceção desses benefícios, toda e qualquer forma de remuneração deve ser declarada durante a entrevista. É importante perceber que a renda familiar mensal é calculada a partir da remuneração bruta. Isso quer dizer que os ganhos da família são calculados sem eventuais descontos, como os impostos, por exemplo. Existem 2 formas de avaliar o ganho mensal de cada um dos moradores. A remuneração bruta, o pagamento mensal total recebido pela pessoa que é empregada. Como já vimos, esse valor é calculado sem descontos, como o INSS ou Imposto de Renda. Retirada, o ganho mensal daquele que trabalha por conta própria ou é empregador. Para calculá-lo, você avalia a remuneração bruta menos os gastos efetuados com o empreendimento. Vamos ver um exemplo de como calcular a remuneração bruta? André é balconista em um bar. Ele recebe um salário de R$ 502, ganha R$ 80 em gorjetas, tem um desconto no INSS de R$ 40,16 e um salário líquido de R$ 461,84. Vamos calcular a remuneração bruta dele? Somando R$ 502 mais R$ 80, temos R$ 582, ou seja, calculamos o pagamento mensal total recebido pela pessoa, sem os descontos registrados. Essa é a remuneração bruta. Vamos ver agora outro exemplo? Evandro tem uma quitanda de frutas. Sendo assim, devemos calcular de quanto é a sua retirada. A remuneração bruta, ou seja, a quantidade de dinheiro que entrou na quitanda no último mês, foi R$ 2.500. Ele gastou R$ 120 em aluguel.
R$100 em luz, água e telefone, R$1.200 com os fornecedores de frutas e legumes e R$450 que pagou a seu ajudante. Quer dizer, esse mês, na quitanda do Evandro, entraram R$2.500 e ele teve R$1.870 em despesas com o negócio. Isso quer dizer que a retirada de Evandro foi de R$630. Viu como é importante levar sua calculadora para a entrevista? Vamos ver na prática o bloco 8? Lembra do Luiz? Agora ele já está no meio da entrevista com José, marido da dona Marta. A primeira pergunta do bloco 8 é: na semana passada José trabalhou? Não, semana passada ele não trabalhou, não. Certo. Então vou colocar aqui não. Na semana passada estava afastado do trabalho por motivo de doença, falta voluntária, licença, férias ou outro motivo? Que eu quebrei o braço. Sendo assim, eu fiquei uma semana sem trabalhar. Certo. Então, como o senhor tem um motivo, eu vou colocar aqui sim. Próxima pergunta é: esse trabalho principal que o senhor exerceu foi na agricultura, criação de animais, pesca ou coleta? Trabalho principal? Como assim? É que se a pessoa tem 2 trabalhos ou mais, eu vou considerar aquele trabalho em que ela gasta mais horas por semana. Ah, tá certo. Eu trabalho de mecânico. Mas, às vezes, eu faço um bico de pintor. Como eu vou para a oficina todos os dias, meu trabalho principal é mecânico. Certo. E esse trabalho não tem nada a ver com criação de animais, pesca ou agricultura, não é? Isso mesmo. O próximo quesito, 8.04, serve para identificar a relação de trabalho que existe entre a pessoa e o lugar em que trabalha. Existem 11 alternativas, que são: trabalhador por conta própria. É a pessoa que trabalha sozinha ou com sócio, sem ter empregado ou chefe. Ou ainda, aquelas pessoas que fazem bicos e não têm relação fixa de trabalho. Alguns exemplos são taxistas, camelôs, encanadores. Essa pessoa não pode ter empregados trabalhando para ela. Caso contrário, será classificada como empregador. Trabalhador temporário em área rural. É a pessoa que tem contrato temporário, verbal ou por escrito, com um empregador, em ramos como agricultura, pecuária, pesca e outros. De acordo com a região, esse tipo de trabalhador é chamado de nomes como boia fria, volante, calunga, turmeiro, peão de trecho, entre outros. Empregado sem carteira de trabalho assinada. Para a pessoa que trabalha sem carteira assinada para o empregador, recebendo em troca remuneração em dinheiro. Empregado com carteira de trabalho assinada. A pessoa que trabalha com carteira assinada para o empregador. Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada. Para a pessoa que presta serviços domésticos remunerados em um ou mais domicílios, mas não tem carteira de trabalho assinada. Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada. Para a pessoa que presta serviços domésticos remunerados em um ou mais domicílios e tem carteira de trabalho assinada em pelo menos um deles. Trabalhador não remunerado. Para a pessoa que trabalha sem remuneração ou em ajuda a morador do mesmo domicílio que trabalhe por conta própria ou seja empregado. Militar ou servidor público. Para a pessoa que é militar das Forças Armadas ou Forças Auxiliares, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ou trabalha para o poder público. Atenção! Quem está prestando serviço militar obrigatório não entra aqui, mas sim na categoria 3, empregado sem carteira de trabalho assinada. Empregador, para a pessoa que trabalha explorando seu próprio empreendimento, com pelo menos um empregado. Estagiário, pessoa que exerce ocupação com ou sem remuneração, cumprindo estágio obrigatório ou voluntário, visando a habilitação para o exercício de uma profissão. E aprendiz, para a pessoa que exerce uma ocupação, com ou sem remuneração, por meio da qual aprende uma profissão ou ofício. Leia o manual do entrevistador para conhecer com mais profundidade as características de cada um desses itens. Vamos voltar para o Luiz? E nesse trabalho principal, José tem carteira de trabalho assinada? Tem sim, graças a Deus. Que bom. Vou marcar aqui, tem 4. Empregado com carteira de trabalho assinada. Isso. No mês passado, José recebeu remuneração de trabalho? Recebi sim. Só machuquei o braço no início do mês. E quanto foi?
Bruto foi R$ 500. Mas você pagou INSS, R$ 40. Bom, mas aqui a gente escreve o valor bruto mesmo, R$ 500, como o senhor disse. José teve trabalho remunerado nos últimos 12 meses? Como assim? Se nos últimos 12 meses o senhor teve trabalho remunerado ou esteve licenciado pela Previdência Social? Aí a resposta é sim. Mas eu trabalho há 8 meses na oficina. Bom, então o senhor já respondeu a próxima pergunta. Quanto tempo o senhor trabalhou nesse período? 8 meses. Aí a gente vai fazer uma continha. Quesito 8.08. Qual foi a remuneração bruta de todos os trabalhos recebidos por José nesse período? É só somar os 8 meses de trabalho. Mas o seu salário era o mesmo desde o início? R$ 500 por mês. Certo. 8 vezes 500, R$ 4.000 de remuneração bruta. O senhor disse também que fazia alguns bicos, né? A gente tem que levar em consideração todos os trabalhos que o senhor fez nos últimos 8 meses. Fiz um bico de R$ 100 no mês de maio, mais um de 200 e um de 50. Certo. Vou somar isso tudo, 350 mais 4.000, o senhor ganhou 4.350. A próxima pergunta tem 5 partes. Quanto o senhor recebe normalmente de ajuda doação regular de não morador? Como assim? Bom, se o senhor recebe alguma contribuição ou algum tipo de mesada de alguém que não mora com o senhor. Ah, quem me dera. Bom, vou marcar aqui que o senhor não recebe. O senhor recebe aposentadoria, aposentadoria rural, pensão ou benefício de prestação continuada de assistência social? Ah, não, eu estou muito novo. Bom, o senhor recebe seguro-desemprego Graças a Deus estou trabalhando. e pensão alimentícia? Também não. Bom, e por último, o senhor recebe alguma outra fonte de remuneração, exceto Bolsa Família ou outras transferências de renda similares? Ah, isso aí você vai ter que me explicar melhor. Aqui consideramos qualquer fonte de renda que não tenha sido citado nos itens anteriores, coisas como juros de caderneta de poupança, lucros de investimento, aluguel e vendas de animais. Ah, eu crio galinha caipira para vender. E faz muito tempo isso? Ah, faz muito tempo. Eu tiro uns R$ 30 por mês. Ótimo, a gente fecha aqui então o bloco 8. E nós também. Vamos rever o que aprendemos hoje? Trabalho remunerado, trabalho não remunerado. O que devemos considerar como trabalho principal? Como calcular a remuneração bruta? Como calcular a retirada? As 11 categorias que identificam a relação de trabalho existente entre a pessoa e o lugar que trabalha. E como preencher todo o bloco 8. Até a próxima!